Pacificador é definitivamente a melhor série de herói da história e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Por ser uma série de herói, tem muito desses momentos incríveis, tem muita cena marcante de porradaria, de luta, que a gente fica elétrico, que a gente fica doido, com vontade de sair pulando e dando mortal de tão bom que é. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as 7 cenas mais incríveis de Pacificador. E a primeira dessas cenas já acontece lá no episódio 1 da primeira temporada. A parada é a seguinte, o Pacificador ele cometeu crimes e foi preso. Só que aí a Argus decidiu chamar ele para resolver um BO, um problema gigantesco que estava tendo lá na cidade. Então, depois de 20 anos preso, esse cara foi solto. Então, a primeira coisa que um homem que tá preso vai querer fazer é molhar o biscoito. Então é isso que acontece. Mas essa não é a graça da cena não. Não é o cara mandando bala não. Isso não é maneiro de se ver não. Mas é a seguinte coisa. Quando ele termina o ato, ele vai lá e fica dançando, se divertindo. Essa cena também é muito massa. Só que aquela mulher da qual ele tinha empurrado era uma borboleta, que são os vilões dessa temporada, que são parasitas alienígenas que entram na mente das pessoas e começaram a dominar a Terra. Então o que esses borboletas estão fazendo? Eles vêm, entram na mente, dominam o cérebro dos políticos e com o poder estão tentando dominar a Terra. E essa mulher que o Pacificador empurrou era uma borboleta. E aí ela descobre que o Pacificador já tá sabendo dos borboletas e tá matando borboleta. Tá indo atrás dos borboletas. Então essa mulher que tava de boa, tava alegre, vai lá e começa a encher o Pacificador de porrada. E aí a gente tem uma cena muito massa. A gente tem uma cena muito massa de porrada, lutaria, Pacificador pula pela janela, só que a grande trufa, a grande cena não é essa ainda não. A grande cena é quando a mulher vai atrás dele, o Pacificador se esconde, vai lá no carro dele, bota o capacete dele, o capacete que a gente não faz a menor ideia ainda do que faz, principalmente se você não faz ideia de quem é o Pacificador, se você ainda não tinha assistido Esquadrão Suicida, como era meu caso, eu assisti o Pacificador antes de assistir Esquadrão Suicida, e então ele se escondeu, foi lá no carro, botou o capacete e aí a mulher veio pra dar uma porrada nele. E ele diz a seguinte frase: ativar a explosão supersônica. Bum! Cara, que cena massa, velho. Eu fico até arrepiado de lembrar de tão bom que é ver pela primeira vez o que o capacete do Pacificador faz, ver o grande poder que o Pacificador tem destruindo uma borboleta. Nossa, essa série, velho. Essa cena já começa ali com os dois pés na porta, mostrando que Pacificador vai ser a melhor série de heróis de todos os tempos, por muito tempo. E desde o primeiro episódio isso está bem definido. E a segunda cena incrível, marcante de Pacificador é o nosso querido Vigilante batendo em nazista. Mas antes de eu falar sobre ela, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor Hugo e eu vou te pedir agora para você se inscrever no canal e comentar aí o que você acha de Pacificador e qual que é a sua cena favorita da série. E nessa cena de Pacificador, onde a gente vê o nosso Vigilante batendo em nazista, a gente tem a noção de qual que é o poder dele, porque a gente ainda não conhecia. A gente conhecia o Vigilante como cara engraçado, como é pra mim o melhor personagem dessa série. Todas as piadas dele encaixam, velho. Tá maluco, o cara é muito bom. O cara é um excelente ator. Só que a gente não tinha noção ainda do poder dele. A gente não tinha noção de que ele era porradeiro, de que ele era bom de porrada. Na cabeça da gente, ele só era o cara que ficava endeusando o Pacificador. Só que aí, a Adebayo coloca na mente dele que, ó, o grande problema do Chris, o grande problema do Pacificador é o pai dele. Se o pai dele, por acaso, morresse, parasse de existir, a vida do Chris ia melhorar demais. Então o que o Vigilante pensa? Como ele quer o bem do melhor amigo dele, ele vai lá e bate nos policial lá, faz de tudo para poder ser preso, porque nesse momento o pai do Pacificador estava preso só para poder chegar lá e matar o cara. E o pai do cara é um bigodista safado, um pilantra. E aí o que o Vigilante faz? Enche os nazis de porrada, enche todo mundo de porrada nessa cena também, que pô, esse quarto episódio da primeira temporada é magnífico, é genial, é muito bom ver o Vigilante enchendo os caras de porrada e a gente conhecendo o grande poder do Vigilante, que até então, pra mim, era um personagem engraçado, um personagem excelente, só que eu achava que ele era só um cara que se fantasiava e tentava imitar o Pacificador. Ele não fazia nada demais, não. E, pô, nesse episódio eu me surpreendi demais. Acham que eu e o Vigilante somos otários? Aí, pessoal, olha! Quem sou eu e quem é o Wiggly? Mas, pô, pera aí. Antes da gente continuar com essa lista, é impossível falar de Pacificador sem falar da abertura. Seja a abertura lá da primeira temporada, que, pô, puta merda, velho. Eu tava assistindo aquilo pela primeira vez, então eu comecei a assistir uma série de heróis super séria. E do nada a gente vê os personagens dançando. Cara, e a música encaixa muito bem.
É só essa abertura de Pacificador, ela mostra o que é uma série de herói, que é algo que não deve se levar a sério. A gente vê um filme do Batman, sei lá, um filme da Marvel. Cara, uns personagens que a gente não se importa se levando a sério. Aquilo muito sinistro, aquilo muito como se fosse algo totalmente importante. Mas já vem o Pacificador, os caras dançando. Cara, é genial, porque mostra que aquilo, foda-se, aquilo é só uma historinha pra divertir, aquilo não tem que ser levado a sério. E também a abertura da segunda temporada com essa música, que também encaixa perfeitamente. Eu acho que o James Gunn com música é excelente. O James Gunn, desde Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia e agora em Pacificador, ele sabe milimetricamente escolher boas músicas. E principalmente essas músicas de abertura são aquelas músicas que ficam na cabeça, entendeu? Aquelas músicas que você escuta e sai cantando, sai ouvindo, é bom demais. E, pô, a coreografiazinha do Pacificador dançando, bota a mão na cabeça, rebola, e tem a outra que ele dança assim. É muito massa, eu gosto de Pacificador. Só essa abertura, pra mim, ela não é uma cena, não é um momento específico, mas pra mim ela merece estar nessa lista como algo genial. Ela tem que aparecer nesse vídeo porque as duas aberturas são geniais, são... Pô, eu assisti a primeira temporada em 2022 e eu fiquei de 2022 até 2025 pensando como será que vai ser a abertura da segunda temporada. E, pô, me surpreendeu de forma positiva demais. E uma cena que é impossível de deixar de fora, ela é mais atual, ela é da segunda temporada, que é o Wiggly batendo em todo mundo. A gente descobriu nessa temporada que o Wiggly não é só uma águia, ele é tipo a águia celestial e darará. Só que não importa. A grande cena é a seguinte: a galera da Argus vai invadir a casa do Pacificador para tentar pegar aquele portal que ele tem interdimensional lá. E aí eles entram lá e eles sabem que o Pacificador não tá lá. Só que o grande plot twist, a grande surpresa que ninguém esperava é que o Wiggly tava lá. E ninguém esperava que o Wiggly é porradeiro. O Wiggly ia encher todo mundo de porrada, ia atacar todo mundo. E cara, que cena genial. O Wiggly, pô, pra mim, o Wiggly é definitivamente o melhor animal de filme de todos os tempos. O Wiggly é muito massa. E é um personagem que não fala, é um personagem não convencional, porque a gente tá acostumado a ver cachorro falante, sei lá, o Scooby-Doo. Mas, pô, a gente vê o Wiggly é muito bom. E eu tenho medo absurdo dele morrer, velho. Todo episódio de Pacificador que eu sentava pra assistir, eu tenho medo do Wiggly morrer. Mas, pô, vendo o Wiggly bater em todo mundo, encher todo mundo de porrada, é genial, velho. Esse segundo episódio da segunda temporada, o Wiggly enchendo todo mundo de porrada, e aí toca uma música e ele vai andando assim, todo imponente. E uma cena também genial, linda de se assistir, acontece lá no quinto episódio da primeira temporada, e os nossos guri da paz, a nossa gangue do Pacificador, tá indo atrás de investigar as borboletas e de onde tá vindo a comida das borboletas. E aí eles entram no local e começam a investigar lá dentro, só que pra grande surpresa deles, o que ataca eles? Um gorila borboleta. E um borboleta, que é esse alienígena que vem e entra através da boca das pessoas e começa a dominar, começa a controlar, eles entraram num gorila. E isso é genial, porque esses borboletas, eles são super poderosos, eles têm super força, eles têm super velocidade, eles são foda. Então, se um humano já é genial, qualquer humano borboleta te enche de porrada, pô, um gorila então, que já tem uma força muito superior, é uma parada impossível de se matar. E aí qual que é a grande trama? Quando eles chegam lá, o vigilante fala: caraca, eu quero levar essa motosserra, que eu nunca matei ninguém com a motosserra. E todo mundo fala: Não! O quê? Nem pensa em tirar isso daí. Vai não. E aí eles entram. Só que lá dentro começa a dar merda. O gorila começa a bater em todo mundo, começa a escrambalhar todo mundo. E aí, quando tá tudo perdido, a gente vê o nosso querido Economus passando a motosserra aqui, e serrando o gorila no meio. Cara, que bom. Eu não gosto de ver bicho morrendo, não. Mas, pô, não era um bicho, era uma borboleta, que é um alienígena. Então pode. E, pô, ali foi o primeiro grande momento do Economus. E ele consegue facilmente bater num gorila, porque o cara é gigantesco. Recentemente aí viralizou uma foto dele do lado do ator que faz Superman. Cara, acho que o cara tem 1,98m. Tipo, o cara é gigantesco. O cara é muito bom. O cara é gigantesco, o cara é a massa gigantesca. O cara é muito foda. Agora, partindo novamente para a segunda temporada, a gente tem a cena do Pacificador descobrindo que existe um novo mundo, um mundo perfeito.
Cara, até então, o Pacificador é o cara que não tem a melhor das vidas, tem trauma com o pai, a mulher não ama ele no mundo normal, e aí ele descobre que existe um mundo perfeito onde tudo é diferente. Ele e o pai são heróis, o pai dele é gente boa, e aí ele descobre esse segundo mundo, e até então essa cena magnífica. Muito foda ver o Pacificador entrando, atravessando a porta e vendo outro mundo, e ele meio que se assusta, sai correndo e começa a tocar a abertura. É muito bom. Só que recentemente a gente descobriu que essa dimensão aí não é tão boa não. Eu tô falando lá do comecinho, quando a gente achava que essa dimensão era boa, que era uma dimensão normal, sei lá, quando ela apareceu pela primeira vez durante 5 minutos. Ali, genial, que a gente viu todo mundo vivo, o pai do Pacificador, o irmão do Pacificador, e eles são gente boa, entendeu? Até então, depois do episódio de ontem, que foi o 6º, aí mudou tudo, a gente viu que aquela dimensão foi onde os nazis venceram a Segunda Guerra, e aqueles caras são nazis, e aí o mundo é uma merda, aquele mundo lá tá ruim pra se morar, e agora vamos ver como que eles vão sair de lá. Só que, pô, o primeiro contato do Pacificador no segundo mundo, o primeiro contato do Pacificador com aquele mundo diferente, tem nem o que dizer, né? Tem nem o que dizer. Eu trouxe aqui um roubo nessa lista, que é o último episódio da primeira temporada. Por que é um roubo? Porque toda a série caminhou pro desfecho do último episódio. Então, obviamente, a probabilidade daquele episódio ser muito bom, se aquele episódio ser um dos melhores da temporada é gigantesca, porque é o último. Tudo foi construído para chegar ali e não é diferente. Cara, ver o Pacificador, a Hardcore e o Vigilante batendo em borboleta ao som da música da abertura. Que, como eu já disse, é genial. As aberturas de Pacificador tá maluco. Dão pau em qualquer sériezinha da Marvel. E digo até mais, a abertura de Pacificador consegue ser melhor do que grande parte das séries que são lançadas atualmente, sei lá, pra Netflix. Essas séries assim da Amazon Prime. A abertura é muito boa. E pô, ver os caras enchendo todo mundo de porrada é um desses momentos massa. É um desses momentos incríveis, marcantes, que você fica feliz. Sabe que os personagens do Pacificador são bons? Pô, não tem um personagem ruim, não tem uma piada ruim até agora que eu não consiga... Que eu consiga lembrar que eu não tenha rido, velho. É tudo muito bom, é tudo muito genial, é tudo muito bem construído e a atuação também é demais, velho. Agora é aguardar, ver o que vai acontecer no final da segunda temporada. Ainda faltam 2 episódios, expectativa lá em cima. Mas, pô, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, e um grande abraço.